Abordando o revestimento ósseo, a gente vai falar um pouco sobre crânio, mais especificamente de viscerocrânio e neurocrânio, os dois componentes. Viscerocrânio, em uma vista frontal, nós podemos abordar alguns acidentes, como no osso frontal, o forame ou incisura supraorbital, tuber frontal, que é essa saliência aqui de ambos os lados, os arcos superciliares e o processo zigomático do osso frontal. Logo abaixo nós temos os ossos nasais, vem aqui a cintura internasal. Aqui na órbita ocular nós vamos ter duas fissuras, fissura orbital superior e a fissura orbital inferior. Indo ao osso zigomático, nós vamos ter o processo temporal do osso zigomático, nós vamos ter o forame zigomático facial e o processo maxilar do osso zigomático. Um pouco mais abaixo, nós vamos ter a maxila, que nós vamos observar os processo zigomático da maxila, processo frontal da maxila, forame infraorbital, espinha nasal anterior, o arco alveolar com seus processos alveolares e suas eminências alveolares. Abordando agora mandíbula, nós vamos ter um corpo e um ramo. Ela possui uma cabeça, um colo, no caso seria cabeça da mandíbula, colo da mandíbula, uma cisura da mandíbula e cisura mandibular, processo condilar, processo coronoide. Aqui nessa vista mais interna, nós vamos ter esse pequeno pontinho aqui, que se chama língua, forame mandibular e seguindo ele um pouquinho abaixo, o sulco milioide. Logo aqui nós vamos ter a linha milioidea e abaixo dela nós vamos ter uma fóvea submandibular. Acima da linha milioidea nós vamos ter a fóvea sublingual. Aqui nós podemos observar as espinhas genianas superiores e mais embaixo as espinhas genianas inferiores. Aqui nós temos o ângulo da mandíbula, linha oblíqua da mandíbula, forames mentuais, os tubérculos mentuais, protuberância mentual. Também tem os processos alveolares e as eminências alveolares. Em uma vista inferior da maxila, nós podemos observar o processo zigomático da maxila. Nós temos a fossa incisiva, o processo palatino, sutura palatina mediana, sutura palatina transversa, e aqui nós temos forame palatino maior e forames palatinos menores, processo piramidal e espinha nasal posterior. Abordando o neurocrânio, podemos falar
do osso esfenoide, em que ele vai formar dois processos aqui, são os processos pterigóides do osso esfenoide. Esses processos, eles possuem um âmulo que pode ser melhor visualizado aqui nessa peça, âmulo pterigóide. E ele possui lâminas, lâmina medial e lâmina lateral no processo pterigóide do osso esfenoide. Ele também possui a fossa pterigóidea e a fossa escafóidea. Contínua com a fossa escafóidea, nós temos o sulco da tuba auditiva. Ele também possui alguns forames. Forame oval, forame espinhoso e a espinha do osso esfenoide. Existe um forame, que é o forame lacerado, que ele é a interseção dos ossos temporais, esfenoidal e occipital. Esse bem aqui. Indo ao osso temporal, nós vamos ter o tubérculo articular, a fossa mandibular, o meato acústico externo, processo mastoide, processo estiloide, um forame que fica entre os dois, que é o forame estilomastoide, a incisura mastoidea, vem aqui o sulco da artéria occipital e logo atrás o forame mastoide. Temos o canal carótico, fossa jugular e bem ao fundo o forame jugular. Muito bem. Indo ao osso occipital, nós temos a parte basilar, em que nela se situa o tubérculo faríngeo, o canal do nervo hipoglosso, os côndilos occipitais, forame magno, fossa e canal condilar. Nós temos duas linhas, uma mais inferior e uma mais superior. Esta é a linha nucal inferior, linha nucal superior. E possui uma crista, é a crista occipital externa, e uma protuberância, a protuberância occipital externa. Uma vista lateral, o que mais se destaca são as linhas, linha temporal inferior, linha temporal superior, crista supramastoidea, e bem aqui nós temos uma fossa, a fossa pterygo-palatina, e bem ao fundo um forame esfenopalatino. Numa visão superior, nós teríamos aqui o sulco do seio sagital superior. Aqui no osso frontal nós teríamos a crista frontal e bem ao final nós temos o forame cego. O osso etimoide, ele forma uma crista, a crista etimoidal e a lâmina cribiforme. O osso esfenoide, esse aqui, muitos dizem que ele tem um formato de borboleta,
ele é dividido em corpo, asas menores e asas maiores. Contínuo com as asas menores, nós temos os processos clinoides anteriores. Aqui no corpo nós temos o jugo esfenoidal, o suco pré-quiasmático, o tubérculo da cela e a fossa hipofisial. No dorso da célula túrcica nós vamos ter os processos clinoides posteriores. Nós vamos ter a parte esfenoidal do clivo, logo um pouco mais abaixo do dorso da célula. E aqui na asa maior nós vamos ter alguns forames, que é o forame espinhoso, o forame oval e o forame redondo. Esse aqui é o forame que eu citei naquele momento, que é o forame lacerado. No osso temporal, nós vamos ter alguns sulcos importantes, que é o sulco do nervo petroso menor, sulco do nervo petroso maior, sulco do seio petroso superior, sulco do seio sigmoide, além do canal carótico. Partindo para o osso occipital, nós vamos ter o sulco do seio petroso inferior, o meato acústico interno, o forame jugular, canal do nervo hipoglosso, forame magno e constituindo junto com o esfenoide o clivo, no caso aqui seria a parte occipital do clivo. Nós temos o sulco do seio transverso, sulco do seio occipital e sulco do seio sagital superior. Essa aqui seria a região da confluência dos seios. Nós também temos uma crista, que é a crista occipital interna, e uma protuberância, que é a protuberância occipital interna. Aqui nós abordaremos um pouco sobre a calvária, ou calota craniana, que nós podemos ver osso frontal e os ossos parietais, e as suturas coronal e sagital. A parte interna nós podemos ver alguns sulcos de importantes vasos de irrigação, que são os sulcos da artéria meníngea média. Aqui nós deveríamos ver alguns forames parietais, só que eles estão ausentes. Continuando com as suturas, essa, como eu falei, a coronal, essa a sagital, essa mais posterior é a sutura lambdoidea, sutura escamosa, parietomastoidea e occipitomastoidea. As demais suturas, elas levam o nome dos ossos em que ela promove a união. Então eu achei meio irrelevante citá-las. Por exemplo, a sutura que une os dois ossos nasais, internasal, sutura entre o osso nasal e o osso frontal, frontonasal, elas sempre levam o nome dos ossos em que elas unem. Além das suturas, nós podemos citar os pontos craniométricos: o gnátio, násio, glabela, bregma, vértice, lambda, íneo, além de
téreo e astéreo.